Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando das movimentações que o índice e o dólar fez hoje, para que a gente possa aí estar tendo sempre as melhores oportunidades e com isso operando dentro do nosso Smart Money institucional. Antes queria pedir para vocês aí, galera, não se esqueçam sempre de deixar aquele like, né, curtir o canal, porque isso aí é importante demais para a gente, faz com que o canal cresça, atinja mais pessoas, porque é assim que o YouTube sempre divulga o canal, é quando tem likes, quando tem feedbacks legais, então seu comentário é muito importante. Tem alguma coisa que não está gostando, tem algum operacional que não está funcionando, sempre tem o que você falar, deixar aquele like e compartilhar, porque quanto mais pessoas atingir, melhor para todos aqui no canal, não é mesmo? Então, bora falar de mercado. A importância é a questão da paciência, né, do Smart Money. A gente tinha deixado as marcações aqui acima, né? Quem viu o estudo de ontem lembra que nós tínhamos o imbalance aqui nessa região, né? Hoje nós tivemos aí a aula com a galera do treinamento e a aula foi muito legal, né, turma? Porque a gente vê aqui os resultados que a galera tá fazendo. Então foi um negócio bem legal mesmo. A gente acabou tendo um stop aqui nessa primeira entrada, que foi nesse imbalance no 50% aqui. Eu tinha entrado um pouquinho antecipado e eu tomei stop. Depois ele foi lá no order block do 15 minutos. E essa venda aqui foi uma venda na sala, a galera pegou. Teve quem andou os 1000 pontos, teve quem saiu antes, né? Mas o alvo dessa venda ela era aqui, né? A questão era uma venda que ia vir buscar essa região aqui do flip, a região dos 50%, foi exatamente onde o preço veio. Mas confesso a vocês, assim, ó, se o cara deixou o preço desse aqui 1.100 pontos, não tem por que deixar voltar metade do caminho para pegar só essa merrequinha. Isso aqui é meta, né? Mas teve a galera que pegou ali a aula, então foi bem produtiva. Depois teve a segunda oportunidade aqui na entrada de confirmação, né? Afinal de contas, o preço fez esse movimento nos 5 minutos. Desculpa, chegou no order block, veio validar a região, né? Quebrou a estrutura. Order block dos 5 minutos validado, deu outra venda. Essa aqui já não estava mais na frente, eu tinha deixado essa região marcada. E aí teve um aluno que depois tinha pego, ele não tinha operado aqui, porque ele só entra em confirmação, aí acabou esperando essa movimentação aqui. Vocês percebem que ele faz bem direitinho o movimento, ele captura a liquidez desse topo aqui para chegar no order block e ele é cirúrgico, ele toca nos 50% do order block e anda. Foi uma venda aí que ele pegou 850 pontos na descida. Então, para quem estava acompanhando ali o pessoal do treinamento hoje, o dia foi espetacular, turma. Então é o seguinte que eu deixo o recado para vocês. Se você ainda não faz parte do treinamento, não conhece, clica no link abaixo aqui que está na descrição, tem lá a página do treinamento, as informações, o espaço para você deixar teu nome na lista de espera, porque agora em junho a gente vai ter uma nova turma e as vagas são limitadas, tá? Então é deixar o nome na lista de espera, vai receber por WhatsApp quando for abrir inscrição, e aí lembre-se que quando abrir inscrição, ela acontece no dia e hora que é divulgado, tá? Então tem que sempre ficar atento quanto a isso, beleza, turma? Então, bora para nossa marcação aqui, para a gente falar sobre o pregão de amanhã, o que a gente tem. Aqui nós temos o preço fazendo uma tendência de baixa, né? Aqui no time frame menor a gente vê direitinho o movimento, onde ele falhou esse fundo e acabou hoje fazendo um choque aqui, que a gente diz que é o choque interno, né? Afinal de contas, o range que a gente está trabalhando é esse cara aqui, né? Tanto é que a gente usou essa referência aqui no trade de hoje, depois que ele abriu quebrando aqui, quando ele confirmou esse topo. Mas a tendência que está em vigor ainda é essa daqui, tá? Então eu ainda tenho esse range aqui para analisar. Então o que a gente tem para a expectativa do pregão de amanhã? Primeiro,
esse preço ele pode estar fazendo uma mitigação aqui. Eu peguei o... fazendo uma mitigação aqui para depois subir, tá? Isso aqui tem cara, tá, de mitigação. O que vai definir isso é a hora que ele chegar nos pós aqui embaixo, tá? Se ele vai subir ou se ele vai continuar fazendo, quebrar a estrutura e seguir o caminho de baixa. Lembrando que ele reverteu aqui, né? Ele fez uma reversão aqui, porém, no movimento macro ele ainda não perdeu, tá? Ele veio testar o fundo, né? E agora ele quebrou o choque interno dessa perna aqui. Então, pode ser que ele esteja no final de pullback. Então, toda essa análise ela é muito importante, tá, galera? Lembrando, tudo depende da abertura de amanhã, ok? A abertura de amanhã que ela é fundamental. E aí, quando a gente fala da abertura, a gente vai aqui para as marcações. Nós temos o que aqui, ó? Nós temos toda essa região aqui do 15 minutos, tá? A região de extremidade, onde a gente tem um order block aqui dentro, tá? Aqui dentro, tem essa região aqui. Se você quiser deixar filtrado essa região aqui, eu vou deixar ela marcada, você pode deixar, tá? Só fique atento que tem todo esse range desse candle aqui, ok? Mas aqui sim pode ser uma região validada. Você tem também, deixa eu só tirar o No Gap Candles aqui, a gente tem aqui também, apesar de ser continuidade, né? Houve negociações aqui nesse ponto, a gente não pode desconsiderar esse imbalance aqui, tá? Que a gente deixa, que a gente deixa ele marcado de cinza, a gente sempre marca os imbalances de cinza. Imbalance, não é esse aqui, é o FG. Imbalance em região em região fraca, né? A gente marca de cor diferente, tá? Então o que a gente tem aqui é isso daqui, na parte de baixo. Na parte de cima, a gente tem esses order blocks aqui que já foram mitigados, né? Então agora nós temos essa outra zona aqui, que seria o próximo ponto de ruptura, ok? Que inclusive, se a gente trouxer aqui nos 5 minutos, a gente pode ver se ele deixou um order block validado. Que ele acabou, ele até deixa um order block aqui, que a gente até pode, levar em consideração, tá, turma? A gente só tem que ter atenção à região que a gente vai usar. Essa extremidade aqui, vocês já sabem que ela já estava marcada. Isso aqui é um order block que a gente pegou pelo 1 minuto por causa do tamanho da região, né? E depois a gente tem aqui, tá? Aqui que a gente tem nessa zona aqui, ó. Tem esse cara aqui. Eu não considero ele assim um order block tão forte. Primeiro, ele já foi mitigado uma vez, tá? Então, como ele já foi mitigado uma vez, vocês têm que tomar cuidado e ficar esperto quando ele chegar aqui. Mas vamos deixar marcado porque ele está validado, né? Ele está contra o movimento, foi testado só o comecinho, não chegou a testar 50%. Então, temos aqui uma região de liquidez. Então, pode acontecer desse preço vir pegar essa liquidez aqui para depois cair, tá? A princípio, tudo vai depender da abertura amanhã. E uma coisa que eu digo, o preço abriu aqui embaixo, não saiam comprando, tá? Que ele pode dar continuidade do movimento. Ele pode dar continuidade dessa mitigação que ele está fazendo aqui, tá? Aí vocês vão esperar por operações na região de extremidade. Lembra? Como eu sempre falo, o preço está caindo, espera para comprar barato. O preço está subindo, espera para vender caro. Não adianta querer operar em meio de caminho, né? Tava falando hoje com isso lá no pessoal lá no grupo do Telegram, que inclusive se você não está no grupo, entra no grupo que tá, o link também na bio. Lá a gente troca muita ideia sobre o pregão. Tá? Então, nessas regiões aqui vocês têm que prestar atenção, né? Se o preço está caindo, não é querer, a não ser que ele dê um trade de continuidade, né? Mas para isso precisa validar uma região. O que ele precisaria fazer? Ele teria que abrir aqui embaixo, fechar esse gap, voltar aqui numa zona validada, né?
que aí a gente iria trabalhar com esse range aqui, passar de 50%, para aí sim, num time frame maior, pegar uma confirmation, entrar para aí descer com esse preço até lá embaixo, tá? Então, tudo depende disso. Quando a gente não está, uma coisa que vocês têm que prestar atenção, tá, galera? Quando a gente não está em regiões extremas, como aconteceu hoje aqui, ó, né? Como a gente aconteceu hoje aqui nesse order block do 15 minutos aqui, que é uma região de extrema liquidez, você não faz entrada no order block. Quando esse preço chegar aqui, você não vai fazer entrada no order block se ele não fizer confirmation. Por quê? Porque ele pode vir passar reto, assim como ele fez aqui, tá? Então, é o contexto como um todo, né, que o gráfico está caindo, se a gente levar em consideração. Porque se esse preço vier para cá, vocês têm que pensar numa coisa. Ele testou o topo aqui e não conseguiu romper. Aí ele está fazendo topos mais baixos. Então você não pode comprar aqui. Você tem que buscar por compras aonde? Na parte de baixo. Porque aí você vai estar pegando o final desse movimento, né? Ó, você vai estar pegando o final desse movimento e um possível pullback de continuidade. Aí sim você tem um trade bom na volta. De risco? Sim, de risco. Como a gente viu aqui, ó, que o order block de 60 minutos aqui, ele foi simplesmente ignorado pelo stop da galera que estava querendo comprar aqui esse rompimento. Então esse stopão aqui fez com que o order block de 60 não segurasse o preço. E mesmo aqui o outro de 15 minutos que a gente tinha aqui também não segurou, ele acabou violado e não segurou o preço. Então muito cuidado quando o preço vem no sentido contrário, tá? Sempre aguardem por confirmação. E confirmação que eu digo não é simplesmente fazer um choquinho. O certo da confirmação é isso aqui. Igual aconteceu aqui, ó. Fez um movimento, fez isso aqui, ó, fez o choque, quebrou 2 vezes a estrutura e aí voltou. Aí ele volta no order block e dá a venda. Ou seja, o melhor dos mundos é quando você tem um boss depois do choque. Aí você tem a confirmação da quebra da estrutura e aí nesse pullback você entra, tá? É isso que vocês precisam sempre enxergar para o dia seguinte, tá, galera? Então, assim, é isso que a gente tem de movimentação para amanhã. Aqui, eu até posso deixar aqui, ó, deixar para vocês, além da extremidade, nós temos também esse ponto aqui, ó. E se a gente levar em consideração o order block dos 5 minutos, ele não foi mitigado, ó, tá? Foi só tocado, tá? Mas é uma região que você pode deixar como atenção, tá? Pontos de parada do preço, ok? Mas é aquilo que eu sempre falo. Se o preço chegar aqui e passar, o ideal é que você espere ele voltar para comprar, né? Porque se ele passar daqui, ele tá simplesmente mostrando que ele teve um choque aqui e ele está revertendo o mercado para cima. Então, essa leitura é importante, turma, é vocês analisarem o momento que o preço está. O momentum é fundamental, porque se você errar o momentum, você erra o trade e toma stop de bobeira. Como aconteceu essa semana comigo alguns dias aí, que eu falei para vocês, que me seguem aqui, que é assim que acontece, tá? Mas basicamente é isso que a gente tem no índice para amanhã. E agora vamos dar uma faladinha no dólar rapidinho. O dólar hoje foi bem direcional, né? O dólar ele tem um porém, né, turma? Como o dólar ele é muito direcional, vocês têm que estar atento a qualquer coisa que ele faça fora do comum. Então, o que a gente tem de fora do comum aqui? Primeira coisa, desenha a estrutura, turma. O que o dólar fez? Choque, quebrou a estrutura, veio na região de demanda, né? Aí ele fez o que hoje aqui? Acumulou e, pum, rompeu. A partir do momento que ele faz isso aqui, o que acontece? A galera hoje no dólar não tomou stop de bobeira porque a galera protegeu, tá? Muita gente operou aí, entrou, saiu com 5, 6 pontos, protegia, caía fora do trade. Porque, gente, o dólar, a partir do momento que ele fez choque, ele vai virar, tá?
Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Ele fez choque, pode esperar que ele vai dar venda. Então aqui o que tinha que ter esperado? Uma possível abaixar para seguir comprado. Só que ele não deu chance, né? O dólar foi aquele movimento hoje que ele não deu chance. E aí muita gente fez operações de risco nos order blocks, né? Que a gente tinha aqui. A gente tinha order block aqui mais acima. Ó, aqui inclusive deu uma venda aí que teve gente que pegou meta, né? Nesse order block aqui. Isso aqui é uma meta. Então, você tem a oportunidade contra a tendência, mas é muito arriscado, principalmente quando ele dá essa engatada aqui, ó. O dólar, turma, um conselho que eu dou, quando ele engata uma subida assim, ó, fiquem espertos por querer vender e procurar topo, ainda mais se ele fizer quebra de estrutura, tá? Se ele fizer quebra de estrutura, espera voltar e compra. E se ele não voltar, não der compra, não deu, tá? Mas tome muito cuidado com isso, ok? Porque o dólar ele é traiçoeiro nessa situação. Aqui nós temos o que agora? Aqui, ó. Primeiro, no movimento de alta, nós temos aqui uma base que foi formada. Lembra? Quem foi aluno já sabe que nós temos o base, né? Drop, base, drop. Aqui no fundo eu tenho essa região aqui, que não é uma região tão forte, porque ela já foi mitigada na abertura hoje, tá? Então vocês têm que tomar cuidado. Eu vou deixar essas marcações no 15, turma, e alguns lugares no 5, porque depende muito da forma como vocês vão analisar o trade, tá? Essas aqui de baixo eu vou deixar no 5. Na verdade, essas aqui eu não vou nem deixar aqui, porque vocês sabem aqui os pontos de parada caso o preço venha. Mas como a gente tem agora, o movimento não terminou ainda, a gente tem essa continuidade aqui, você vai depender do pregão de amanhã para ver como que o preço vai se comportar, tá? Dependendo de como o preço vai se comportar e como ele chegar. Muita atenção no seguinte, essa zona aqui, eu vou deixar marcado no 15 minutos, e eu vou deixar marcado assim, ó. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou deixar marcado aqui atrás. Por que eu vou deixar marcado aqui atrás? Porque tudo isso aqui, ó, é liquidez, tá? Stop aqui. Então, inclusive, se o preço chegar aqui, ele pode inclusive violar aqui para depois descer e fazer pullback, tá? Então, muito cuidado nessa zona aqui de cima por conta disso, tá? No meio do caminho aqui, você pode marcar esse order block aqui. Eu não vou deixar marcado porque ele é um order block arriscado, tá? Que ele tá na frente de zona ele tá bem abaixo de zona de stop. Então pode ser que ele viole esse order block se eu deixar marcado. Então quem quiser marcar, marca. Não é responsabilidade, tá? Esse cara aqui. Eu vou deixar ele marcado diferente aqui, ó, para vocês saberem onde é, mas saber que assim, ó, não tem nem 50% dele marcado porque é muito arriscado, ok? O ideal mesmo é que vocês esperem o teste lá em cima para vender. E aqui é o seguinte, voltou, operação de compra, retração, lembra, ó, perdeu estrutura, tá? Muito cuidado com isso, ok? Então assim, ó, isso é o que a gente tem aí no dólar pro pregão de amanhã. Beleza, turma? Então era isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse estudo, aguardo vocês na live amanhã cedo, um grande abraço a todos, um bom descanso e um ótimo pregão amanhã.